I want to welcome everybody to the second presentation for this camp. Quero dar as boas-vindas a todo mundo a essa segunda apresentação da Campal. Let's open with a word of Vamos prayer. iniciar com oração. Holy God, we Deus thank you Santo, nós te agradecemos that you are here por with us estares aqui conosco and that we can receive the blessing that you desire to give e to por us. recebermos as bênçãos que tu desejas nos dar. We hope that the theme of this camp will be Nós unity esperamos que o tema dessa Campal seja união, as we try to understand in a clearer fashion ao tentarmos entender de forma mais clara the work that you are doing in o the world trabalho que estás fazendo no mundo and in this e também movement nesse movimento, to bring the great controversy to a para close. encerrarmos o grande conflito. We ask for a special outpouring of the Holy Spirit Pedimos derramamento especial do Espírito Santo in our nos studies, nossos estudos, in the na music música that we que listen nós to, escutamos, the songs that we nas sing, músicas que a gente canta, our nas conversations. nossas conversas, May they all be que tudo seja for the express purpose para propósito expresso of glorifying your name at this de camp glorificar o teu nome nessa Campal and bringing this work to a e conclusion. concluir esse trabalho. Pray in Jesus' Eu oro em name. nome de Jesus. Amém. Amen. I noticed in the introduction Eu notei na introdução a point that I wanted to bring up wasn't que mentioned. ponto que eu queria trazer que não foi mencionado. Maybe it was inappropriate to do it then. Talvez então tenha sido inapropriado fazer, So I wanna do it então now. quero fazer agora. We've had international camp meetings on numerous occasions over the Ao years. longo dos anos, nós tivemos campais internacionais, muitas vezes, And one of the issues that confronts e dos us problemas que nos confronta, that should trouble que you deveria preocupar você, are members having private são meetings membros com reuniões particulares, privadas, during the time of this durante camp. a Campal. If you feel you have something Se to você say, sente que tem algo a dizer, we ask that you don't say it nós here. pedimos que não seja dito aqui. We ask that you don't gather people to private meetings in your homes. Eu peço que vocês não juntem as pessoas para reuniões particulares ou privadas nas vossas casas. It's not only a distraction, it's disrespectful. Não é só uma distração, mas é também uma falta de respeito. We've been aware of that happening in the recent No past. passado recente, nós sabemos que isso já aconteceu. And we've neither done anything about it or E mentioned nós it. nunca falamos sobre isso, nem fizemos nada acerca. But I'm mentioning it today at the beginning of this Mas camp. hoje, no início dessa Campal, eu quero mencionar isso. Someone invites you to a private meeting. Então, eu quero. If someone invites you to a private Então, se meeting, alguém convidar você para uma reunião privada, first tell them primeiro no, diga que não. and then do your duty and report E them depois faça o seu trabalho de reportá-lo, ou reportá-la, to the leadership team ao here. time da liderança que está aqui. After that, solemn note, we can relax a bit. Depois disso dito, podemos relaxar um pouco. You've probably not had an opportunity to check, and don't check Talvez now. vocês ainda não tiveram oportunidade de ver e também não o façam agora. But I've sent the teaching schedule for this Mas eu week. já enviei o cronograma de professores dessa semana. I apologize for the E delay. peço perdão pela demora. It's not the official
camp schedule. That will be done after this E meeting. ainda não é o cronograma oficial que será feito depois dessa campal. I've also taken the unusual Eu step também fiz algo que não é comum, of sharing with de you compartilhar com vocês the outline of what every single teacher is going to be speaking about this week. compartilhar com vocês o tema que será falado por todos os professores essa semana, Which is something that we've never done before. que é I algo que eu believe. acredito que a gente não tenha feito antes. So as soon as you get an opportunity to look at the PDF that I sent, Então, quando vocês tiverem a oportunidade de ver o PDF que eu enviei, you'll see who the vocês speakers vão are. ver quem são os palestrantes. Shouldn't come as a surprise that they're the 5 speakers who have been discussing the Sunday law E vocês não subject. deveriam se surpreender, sendo que são os 5 palestrantes que têm falado sobre a lei dominical. But what may come as a surprise Mas o to que you talvez será uma surpresa para vocês is that it's already predetermined what they will speak é que já about. está pré-determinado sobre o que eles vão falar. As Como always, sempre, everybody is free to speak to anyone they want todo mundo to está livre de falar com quem quiser, in the normal settings that we all know are acceptable. de forma adequada, que seja aceitável. So please take the opportunity Então, por favor, aproveite a to oportunidade speak to those 5 para individuals, falar com essas 5 pessoas and hopefully they'll be able to address your questions. e eu espero que consigam abordar as suas perguntas. You can do that, as I say, privately, off camera. Vocês podem fazer isso quando não for na câmera, But we have a very structured program this mas week. temos um programa essa semana bastante estruturado. So, as I say, you've seen the material that will be covered for the first 7 presentations. Vocês já viram que a gente vai estar falando nas 7 apresentações, excluding the one that was on Sabbath. exceto a que já foi no sábado. If you exclude my 2, Se vocês excluírem as minhas 2 apresentações, I think there are 5 presentations. teremos 5 And the apresentações material is already laid out. e já for you. temos colocado material para vocês. The weekend we have 3 Q&As. No final de semana teremos 3 perguntas e respostas They won't be your usual Q&A. e não será o comum. If I haven't already posted on the forum Se eu ainda não postei isso, the invitation to submit questions, I'm doing that now. se eu ainda não disse para vocês submeterem as perguntas, então eu estou fazendo isso agora. Please submit your questions to me only. Por favor, submetam as perguntas apenas para mim. There'll only be specific questions that will be answered. Apenas vamos responder a perguntas específicas. So ask any question you Então, want, façam qualquer tipo de pergunta que vocês queiram. and if those questions fit in with the agenda that we E have, se essas perguntas, We'll try to elas tackle se them. encaixarem com a agenda que a gente tem, a gente vai tentar abordá-las. so you all know that Então, vocês todos sabem these 5 que esses speakers 5 palestrantes have their own individual têm as messages. suas mensagens individuais Some of e them algumas delas, have changed the message over time. algumas dessas pessoas mudaram as suas mensagens ao longo do tempo. The 2 people that have changed As over 2 time, pessoas que mudaram com o tempo, if you've kept track of what's se vocês têm happening, acompanhado o que está acontecendo, have been Aaron and é Arian. o Aaron e o Arian. They have shifted their position over Com o time. tempo, foram mudando as suas opiniões.
Curtis, Elder Terry, and Eleanor haven't. O Curtis, a Helena e a Terry não mudaram de opinião. Before Slovakia, Antes da Eslováquia, I knew that these studies were going to come to their eu conclusion, sabia que esses estudos iam ser concluídos and I began to plan e eu comecei a what the next planejar step o would que be. seria o próximo passo. During Slovakia Durante a Eslováquia and the opening up of the discussions that we had on Revelation e com a 17, abertura da discussão que nós tivemos em relação ao Apocalipse 17, it seemed clear to me the direction in which we needed to me go. pareceu claro a direção que a gente deveria tomar. We as a Nós movement, como movimento, we as leadership directing this nós como movement. liderança guiando esse movimento. So what I planned to do Então, o que eu planejo fazer was try to answer two questions. é tentar responder duas perguntas. And I've been asking those questions over several camp E já meetings. em várias campais que eu estou fazendo essas perguntas. I'll try to give you the date. Eu vou tentar dar a data. It's at the beginning of September, No início de setembro, where the 5 speakers and myself begin to have private studies. eu e os 5 palestrantes começamos a ter estudos em privado. As of E today, desde hoje, I'm going to call them closed study, not private. eu vou dizer estudos fechados, não privados. We began at the start of September. Nós começamos isso no início de setembro. And as of today, we've done 11 studies. E até o dia de hoje já fizemos 11 estudos. And it's approximately 30 hours. E é aproximadamente 30 horas. So we've been talking about the Sunday law issue for 30 hours in private. Então, nós temos falado dessa questão da lei dominical já há 30 horas em particular. And during that time, there have been several camp meetings, as you're well E aware. durante esse tempo já aconteceram várias campais, como vocês sabem. So initially, the purpose of these conversations, these studies that we were having, Inicialmente, o propósito dessas conversas ou estudos que nós estávamos tendo was to answer two é para questions. responder duas As I've perguntas, already como eu said. disse. So we all know, Todos sabemos, according to the spirit of de acordo com o prophecy, espírito de profecia, that the test at the end of the que o world teste no fim do mundo would have two components to terá it. dois componentes. There would be a law, Vai haver uma lei and it would be connected to e Sunday, estará conectado com o domingo. and it would happen in the E vai USA. acontecer nos Estados Unidos. And from the USA, it would spread E to que the dos world. Estados Unidos se espalha para o mundo. All of us know that. Nós já sabemos isso, todos nós sabemos disso. Several years ago, Alguns anos atrás, we began to change nós começamos a mudar what that test o was. que era esse texto. And we moved that test to what was simply called E equality. nós mudamos esse texto para o que a gente simplesmente chama de igualdade.
both privately and tanto publicly. de forma privada como particular. I've expended a lot of energy trying to give my understanding of what this test Eu was. expandi bastante da minha energia explicando o que é esse teste, ou o que foi esse teste. I can't say that I'm Eu não correct, posso dizer que eu estou correto, but I can mas o que say eu posso dizer that I've disagreed with many people's understanding of what we will call, or I'll call now, the great é test. que eu discordo com a visão de muitas pessoas em relação ao que chamamos hoje o grande teste. Ellen White uses that term great Ellen White usa esse termo grande in de different formas ways, diferentes, but in the context in which we're discussing it, it's the Sunday mas no law test. contexto que a gente está falando é o teste da lei dominical. So at a surface level, just using a simple definition of the word equality, Então, a um nível superficial, apenas usando a palavra igualdade, we can agree nós podemos concordar that there has been a change in what that test que houve is. uma mudança naquilo que é esse teste. And it would be correct to say that it's E equality. estaria correto dizer que é igualdade. But the fulfillment of what that test actually is and looks Mas o like, cumprimento do que é esse teste e com que se parece, I think is different to what many of us expected. eu acho que é diferente do que muitos de nós esperávamos. So this work, whether it was conscious or E esse unconscious, trabalho, quer fosse consciente ou and I'm inconsciente, referring to those who have taught on the e eu estou subject, me referindo àqueles que ensinaram sobre esse assunto, has been in flux, has been changing over several years isso tem now. mudado agora ao longo dos anos. If I could just go to 2 reference points without giving it a Se eu year, pudesse ir para 2 pontos de referência sem mencionar o ano, one of them was a discussion on my role and the roles of other leading teachers. deles seria o meu papel e o papel de outros professores que estão liderando. Specifically Elder Jeff and Elder Tess. Especificamente o ancião Jeff e a anciã Tess. Now I have viewed our roles as being very different, theirs and mine. E ao longo do tempo as nossas visões, ou o nosso papel tem sido bastante diferente. Connected to that Conectado a isso, was the subject of priests, Levites and temos Nethinim. o assunto de sacerdotes, levitas e netineus, All of us know onde todos nós sabemos, you should all have at least some understanding of the construction and the build-up of this prophetic que theology, prophetic model. deveríamos ter pelo menos algum tipo de entendimento em relação a esse modelo profético. So it's been around well over 10 years. Então, isso já tem estado aqui há mais de 10 anos. In the early days, it would be called the Ezra 7 study, I guess. Antigamente a gente chamava isso do estudo de Esdras 7, creio. Carry on. Yeah. It'd been around for several years, Então, esse estudo já está aqui há bastante tempo. and then Elder Tess began teaching Acts E 27. depois a anciã Tessa, ela começou a ensinar Atos 27. And what she did was revived and refined the study of priests, Levites, and E o que Nethinim. ela fez foi reaviver esse estudo de sacerdotes, levitas e netineus. Some of it was new, some of it was already understood. Algumas partes eram novas, mas outras já eram entendidas. The movement was already aware that when you hit the beach of Malta, the interaction with those islanders was
the Sunday law time period. O movimento já sabe muito bem que quando chegamos à ilha de Malta, a interação dessas pessoas que está aí é em relação à lei So that wasn't dominical. new. Isso não é novo. What was O que new sim é novo was the symbolic representation of the people on the boats and the boats é a themselves. representação simbólica das pessoas que estavam no barco e também dos barcos em si. So even up to several years ago, we had an expectation of this priest, Levites, and Nethinim model fulfilling in a specific Alguns way. anos atrás, ou até bem pouco tempo atrás, a gente tinha expectativa de como esse modelo de sacerdotas, levitas e nestineus ia se It cumprir. didn't help O que não ajudou, that we had created lines for each of these three groups. porque nós criamos linhas para esses três grupos. And then a term began to surface that Acts 27 was the fifth E line. depois começou a ser mencionado que Atos 27 era uma quinta linha. So I'm not disputing any of Então eu that, não estou disputando nada disso, but the fulfillment of, if I can call it, these first three mas o lines cumprimento, se eu puder dizer assim, dessas três linhas, was not fulfilled in the way that people expected. não é cumprido da forma que as pessoas esperavam. Even today, Até hoje, and it's rather e late, talvez até tarde demais, I'm not sure if we have provided good prophetic reasons of why the priests, Levites, and Nethinim lines were never going to be fulfilled in the way that had been suggested. eu não sei se nós demos uma boa explicação para dizer por que essas três linhas, sacerdotes, levitas e netineus, não iriam se cumprir da forma que a gente esperava. Was that too much or it's okay? I have always suggested Eu sempre sugeri that there has been no failure on the part of the movement, que não há falha da parte do movimento. however we define the movement. Seja como a gente queira definir movimento. This nebulous Essa thing coisa nebulosa has not failed in its mission. não falhou na sua missão. The issue of priests, Levites, and Nethinims was never going to be fulfilled in the way that we originally thought, that we predicted. As even. linhas sacerdotes, levitas e netineus nunca seriam cumpridas da forma como a gente esperava. Around 2023, 24, Por volta de 2023, 2023, 2024, 2024, people began to discuss, began to as understand pessoas começaram a falar, começaram a entender whether or not we were entering into se, the Sunday law se a gente waymark. estava entrando ou não nesse marco da lei dominical. This was based on various prophetic Porque ideas. baseado em várias ideias proféticas, One of them was Pania, uma delas era Pânio, which Elder Tess had already given us the year para o for. qual a Anciates já nos deu o ano. The other one was the Ukraine O war, outro, a guerra na Ucrânia, which she had given us some important information about. que ela também tinha compartilhado com nós, conosco And informação The importante. third thing that we were E aware a terceira coisa que a gente já era ciente, I'm going to call it the rise of the new eu republic. vou chamar Ascensão da Nova República. Not the republic as you might understand it, but the Republican Party. Nova República talvez não, porque não sei se vocês entendem, mas ascensão do Partido Republicano. So we could see these Então a elements. gente consegue ver esses elementos. One of them was a prophetic
symbol, and the other two were based upon what we saw in the world, the media. Deles era símbolo profético e o restante daquilo que a gente viu na mídia. The issue of the Sunday law began to be discussed. E a questão da lei dominical começou a ser discutida. And we've ended up in a place E nós terminamos num lugar where we have moved onde a away gente se afastou from the spirit of prophecy do model, modelo do espírito de profecia, that it's a law about que Sunday, é uma lei sobre o domingo, and we are on the subject of e a equality, gente está falando dessa questão de igualdade, but it's now framed in a very different way. mas agora é colocado de uma forma diferente. And what I want all of us to E o que see eu quero que clearly todos nós vejamos de forma clara is the following é o point. seguinte ponto. All 5 Todos os speakers 5 palestrantes are saying one estão thing. dizendo uma coisa. Call it one message. Vou chamar de uma mensagem. And that E is isso é the Sunday a law lei dominical is está connected conectada to the US election cycle. ao ciclo eleitoral dos Estados Unidos. I'm fairly sure that the term election cycle is a recognized official term. It's not something that I've made up. Eu acredito que esse termo ciclo eleitoral dos Estados Unidos é algo que existe, não é algo que eu estou criando. And for example, the 2016 election, Por exemplo, a 26ª eleição, the vote occurred in November, as you all o know. voto aconteceu em novembro e vocês sabem, But there are many events that come before and come after that election mas day. nós temos vários eventos que vêm antes e depois desse dia de eleições. The beginning of that O process início desse its processo end até o seu fim is what's referred to as the election é o que é cycle. referido como ciclo eleitoral. Sometimes the election cycle it refers to the 4-year cycle. Às vezes, esse período eleitoral se refere a esse período de 4 Can be anos. used that way too. Também pode ser dito assim, But I'm referring to it mas eu estou referindo a as isso all the events that come before November and are post November. como todos os eventos que vêm antes e depois de novembro. Everyone who's speaking about a Sunday law message, Todo mundo que está falando de uma mensagem de lei dominical, at least in a public setting, in our pelo menos no movement, nosso movimento de forma pública, are all teaching the same thing. estão todos mostrando a mesma coisa, ou ensinando o That the mesmo. Sunday law is connected to an election now. Que a lei dominical está agora conectada a uma eleição. No longer a law, Não mais uma lei, regardless of what that law is about. independentemente do que seja essa lei, ou sobre o que seja essa So lei. none of them are teaching Nenhuma dessas pessoas está ensinando that it's, as far as I'm aware, I'll put a hook on that one. I'll say it this way. Vou dizer dessa Most of forma, a them maioria are saying estão dizendo that the Sunday law que a lei dominical is not connected to any law that the US government não está makes. conectada a nenhuma lei que possa ser feita pelo governo dos Estados Unidos. So I found that interesting Eu achei isso interessante because I wanted to understand how and why that change has happened. por que essa mudança So I asked a question acontece. to all of them. Please give me your proof, your Por favor, understanding me dêem a prova of how you get from
a Como é que a law, gente vai de lei? we'll leave the issue of it being Vamos Sunday, deixar de lado essa questão de ser sábado. but how do you get from a law to an Mas como election? é que a gente vai de lei para uma eleição? Because that is a seismic change. Porque essa é uma grande mudança. And you need to have some good reasons to E do você that. precisa ter boas razões para fazer isso. Because if you were to ask an Adventist, Porque se você perguntar a um adventista, whether you go back to the pioneers or the early Advent church up to se today, se eles iriam para um tempo de pioneiros ou até hoje em dia, the Adventist church has good, sound, robust a arguments igreja to prove that adventista it is a tem law. argumentos bons e robustos o suficiente para provar que sim é uma lei. In fact, this movement taught those very things only a few years E o ago. movimento ensinou essas várias coisas há alguns anos atrás. So the question that should be central in your minds is, how have we made that change? Por que que a gente fez essa mudança? Many of Muitos us, de nós, if we were to answer that se a gente question, tivesse que responder essa pergunta, would go to world a gente events iria para eventos externos or logic, ou lógica, or some of us would just say, ou alguns de nós apenas Elder Tess iríamos told us dizer: so. "Ah, é a Anciã Tess foi quem nos disse." So I hope we're all mature Então, eu enough espero que sejamos todos maduros o to reject suficiente every single one of those para arguments. rejeitar cada um desses argumentos. Do you want me to start? Yeah. Ready, Shemaine? Shemaine? So Então, it was clear to me para mim está claro that all 5 speakers had the same message. que os 5 palestrantes têm a mesma mensagem. At least, no, 4 of them Pelo menos 4 deles definitely have moved from a law definitivamente foram de uma lei to an election. para uma eleição. One of the speakers may express it slightly differently. Talvez um dos palestrantes manifeste de forma diferente. And not only is it connected to a US election cycle, Mas não só está conectado com um ciclo de ciclo it's eleitoral the dos Estados 2024 Unidos, election cycle mas é o ciclo eleitoral de 2024, specifically. especificamente. So that's the 2 questions that I've been asking publicly and in these private conversations that we've had. Então, essas são as perguntas que eu tenho sido feito, tanto de forma particular To explain como aqui, para poder explicar how you change from a law to an election como a gente muda de uma lei para uma and eleição why this election. e por que essa eleição. How do you know it's the 24 election, not the one in the past or one in the future? Como a gente sabe que é a eleição de 2024 e não uma no passado ou uma no futuro? So it may surprise you Então, talvez vocês fiquem surpreendidos that 30 hours of studying que together 30 horas de estudar em conjunto only scratch the surface of trying to define reasonable proofs for those 2 apenas questions. nos trouxe à superfície para tentar definir de forma razoável essas duas perguntas. So
as these teachers began to explain their position Quando esses professores começaram a explicar as suas posições on your behalf, em I vosso set some nome, ground rules, eu coloquei algumas regras base which I hope all of you believe and think are reasonable. que eu espero que todos vocês acreditem e achem que são razoáveis. Maybe you don't. Talvez vocês não achem, If you don't, then you have a much lower bar than I do, mas and it should be easier for you. se vocês não acham, então talvez vocês estão um nível abaixo do meu, tem a barra mais baixa que a minha. Easier to get the wrong answer. É fácil chegar à resposta errada. So, Então, ground rules. regras base. No one is allowed to quote Elder Jeff or Elder Tess in their arguments. Ninguém pode citar a anciã Tessa ou ancião Jeff nos seus argumentos. You're not allowed to introduce any media sources into your proofs. Também não podem introduzir provas da mídia. They're the two big ones. Essas são as principais. As the speakers go through their presentations, they, I suspect, will explain further constraints that were placed upon them. Mas à medida que os palestrantes forem falando, eu acho que eles vão explicar essas restrições que foram colocadas. I'm just going to put angels, Eu só vou colocar aqui anjos, despite my better judgment, and no media. e não So, anjos if you're e not não sure para about mídia. that, Então, se vocês não têm then I certeza refer disso, you to the recent camp meeting in South Africa. eu vou pedir que vocês vejam a última campal na África do Sul. Can't remember how many presentations it was, but it's a lot of presentations Já não lembro quantas apresentações nós tivemos, mas foram várias. that went back to Isaiah 46. E que voltaram atrás a Isaías 46. So if you're not familiar with that, I just refer you back to those studies. There were lots of them. Então, se vocês não estão familiarizados com isso, eu vou pedir que vocês voltem atrás desses estudos, porque foram vários. And these two constraints, no angels, I'll put modern, E essas duas no restrições modern aqui, angels and no media, que eu vou dizer que é sem anjos modernos, né? Que é a anciã Tess e o ancião Jeff, e não a mídia. if you want to think about those constraints using methodology, Vocês têm que pensar nessas restrições usando metodologia. then it would be this system of study that's brought to view in Isaiah 46. E então seria utilizado esse sistema de estudo que é colocado através de Isaías 46. Past, present, and O future. passado, o presente e o futuro. If you were to use that methodology, you don't need modern angels and you need no media. Se vocês utilizam essa metodologia, vocês não precisam dos anjos modernos e nem da mídia. If you haven't watched Justina's presentations that she did in South Africa, you should watch them. Se vocês também ainda não viram as apresentações que a Justina ela fez na África do Sul, vocês deveriam assistir. She's here with us. I would take the opportunity to speak with her. Ela hoje está aqui com a gente, então eu espero que vocês tomem a oportunidade de conversar But com what ela. she demonstrated, I think, really powerfully, Mas o que ela realmente demonstrou de forma poderosa, eu creio, is not how clever our teachers are, não é o quão inteligentes são os nossos professores, but despite our human frailty, mas independentemente da nossa fraqueza humana, God has been leading this movement step by step. Deus tem liderado esse movimento passo a passo. And studies and the topics of those studies have come on stream at the right moment. E estudos e tópicos desses estudos têm sido divulgados no momento certo. So
Given these constraints, Então, dadas essas restrições, it becomes quite difficult to prove é things. difícil provar as coisas. All 5 of the speakers attempted their best efforts. Mas os 5 palestrantes tentaram o seu melhor. We ended up, as a conclusion, Nós terminamos that com we uma had 5 conclusão proofs. que temos 5 provas. You might think they're not very good proofs. Talvez vocês até vão achar que não são provas muito boas. You might have your own proofs. Talvez vocês até tenham as vossas próprias provas. We could increase the number. E o número poderia aumentar. But initially there was a consensus. Mas inicialmente nós tivemos um consenso, That means all 5 o que agreed significa que todos 5 concordaram that these 5 proofs que essas 5 provas, were sound, were correct, elas são corretas and they proved e provaram that what we call the Sunday Law waymark que o que nós chamamos de marco da lei dominical was the 2024 US election. é a eleição de 2024. The cycle. Esse ciclo de So you don't get eleitoral. confused about the date, November. Para que vocês não confundam isso com a data de novembro. So initially Inicialmente, there was agreement on that. houve uma concordância em As relação time a went isso. on, Mas à medida que o tempo avançou, that agreement or that consensus didn't hold. esse consenso não continuou. So we currently are in the following position. Então, atualmente, nós estamos na seguinte posição. We have 5 speakers. Temos 5 palestrantes. One of them agrees with all 5. Um concorda com todos 5. Number 2 and number 3 do. O número 2 e o número 3 concordam. Number 4 only agrees with 4 of the proofs. O número 4 só concorda com 4 das provas. And not the 5th one. E não a quinta prova. And the 5th speaker E o quinto ou a quinta palestrante. and I will let them explain. E eu vou deixar que eles se expliquem. They don't agree with any of the proofs. Não concorda com nenhuma das provas. Or they don't understand the proofs well enough Ou então não entende bem as provas to be able to use them effectively. para poder utilizá-las de forma So efetiva. this is the current status. Então, é assim que estamos atualmente. I had hoped Eu tinha esperança 5 out of 5, de ter 5 de 5, but we haven't achieved mas that. nós não chegamos lá. And it seems to E a me, mim me parece having not been able to achieve consensus, de que, por não termos chegado a um consenso, to bring what we agree on and what we disagree on into the public arena now. de trazer o que concordamos ou não ao domínio público. So these conversations Então, essas conversas had nothing to do não tiveram nada que ver with July, November, or January. com julho, novembro ou janeiro. They were not to prove those dates. Não foram para provar essas datas, That's a lot harder to do porque isso é muito mais difícil de se fazer than just to agree do que apenas concordar that it's the 2024 election cycle. que é o ciclo eleitoral de 2024. And we haven't been able to achieve E a that. gente ainda não conseguiu chegar aí. So, from my perspective, Então, na minha perspectiva, and I can only give you my e eu perspective, apenas posso dar a minha perspectiva, as one of their peers, como
so I don't have any superiority over them. como mentor ou companheiro, porque eu não tenho reason why there's a superioridade sobre disagreement eles, mas a razão dessa discórdia is because of people's different understanding of the rules of prophetic interpretation. é por causa do entendimento diferente que as pessoas têm em relação às regras de interpretação profética. Put it simply, De forma mais simples, there's a disagreement on methodology. há uma discordância na If you metodologia. disagree E se você discorda on the rules das regras or the ou dos methods, métodos, you can't come to an você não agreement consegue chegar a um acordo, because you'll see things differently. porque você vai ver coisas de forma diferente. And if you're not E careful, se você não tiver cuidado, you'll end up using a crutch você termina usando uma muleta. people use when they limp. And we all know what those crutches will be. E nós sabemos o que serão essas muletas. You'll borrow information from an angel Você pega a informação emprestada de um anjo or the ou da media mídia to prove your point. para provar seu ponto. That's my take on it, Isso é o que eu acho, my é o understanding. meu entendimento. You need to go to bed early and wake up Você early precisa ir para a cama cedo e acordar cedo and don't sleep during the e studies. não dormir durante os estudos. This is your opportunity Essa é a sua to oportunidade try to understand why people are teaching different para things. tentar entender por que as pessoas estão ensinando coisas diferentes And you need to be sure that they are teaching different e things. ter certeza de que estão ensinando coisas diferentes. The first thing you need to find E a out, primeira coisa que você precisa descobrir, besides July, November, and além January, de julho, novembro e janeiro, is why we can't agree é por que a gente não pode concordar on how to define the Sunday law as the 2024 US election cycle. em definir 2024 como o ciclo eleitoral. And that's what most of this camp is going to be dealing with. E a maioria dessa campal vamos tratar isso. Vamos falar sobre isso. To give you the opportunity to enter into the minds of these speakers Para dar para vocês a oportunidade de entrar nas mentes desses palestrantes, and they're going to try to explain how they understand things para que tentem explicar como entendem in as a very coisas constrained way, not the way they want to do de it. uma forma mais restringida, e não da forma como querem fazê-lo. And you and me will be watching E them. tanto eu como vocês, nós vamos estar observando. And if they try to sneak in an angel E se eles or tentarem two, mencionar um anjo ou dois, we'll be here to help them to stop doing a that. gente estará aqui para ajudá-los a pararem de fazer isso. I know it sounds funny, but it's Eu serious. sei que até parece engraçado, mas isso é sério. They're going to do a little bit more than just discuss the proof. Eles vão falar mais do que apenas falar sobre as provas disso. As best as they understand it, they're going to try to explain the underlying methodology that they're using. Eles vão tentar explicar o melhor possível a metodologia que estão utilizando that supports that truth. e que apoia that proof. essa prova. And that's where you need to be on guard. E é aí que vocês precisam estar As alerta. they tell you how they're using rules of prophetic interpretation, À medida que eles dizem como estão usando regras e interpretação profética, you need to make sure that you understand what they're doing and what they're doing is correct. vocês precisam ter certeza que entendem o que eles estão fazendo e ver se o que eles estão fazendo está correto. A reminder, Só para we've lembrar, begun to do this at camps nós vamos estar fazendo isso em campais when
study finishes and people come to the front and swamp the speaker, Quando os estudos acabam e as pessoas vêm para frente e tentar falar com o palestrante, I'm asking both yourselves and the speaker to wait eu vou pedir tanto a vocês como aos palestrantes para esperarem until people who are around the table get into their language groups and there's a translator available. até que as pessoas possam se juntar e haja uma tradução disponível. Até que os grupos estejam formados e haja We're tradução para now cada getting more pessoa. serious Porque agora isso está ficando about bem not making sério, those gatherings an English affair. para que isso não seja apenas uma coisa que é falada no inglês. And we ask everybody to respect E that, pedimos que todas as pessoas possam respeitar isso. that even off camera, in those settings, that information needs to be translated. Porque até as coisas que acontecem no privado, sem a câmera, isso precisa That ser means if you're a traduzido. translator and you see a gap, please jump in and Então, help. se você é tradutor e você vê que está faltando ali tradução, por favor, venha e tente ajudar. It's not official. Isso não é oficial. Okay. So there's these proofs that you need to consider, Então, vocês têm essas provas que vocês precisam and then there's considerar e methodology. depois temos metodologia. And when we speak about methodology, E quando nós falamos de metodologia, I've asked the speakers to constrain themselves and to distill their explanation eu pedi aos palestrantes para frearem as suas opiniões e into destilar simple um packet pouco sizes a informação. of information so you don't get Também confused. para que possam condensar um pouco a informação para que vocês não se confundam. So as you listen to them, Então, à medida que vocês forem ouvindo os palestrantes, they should be putting this into two boxes. eles deveriam colocar isso em duas caixas. One of the boxes will be called symbology, Uma que vai ser chamada de simbologia and the other one will be called structure. e a outra que será chamada de estrutura. They may use different terms. Podem até usar termos diferentes, You may understand these terms differently, podem até entender esses termos de forma diferente, but they're the two boxes essentially in simple mas terms. essencialmente essas são as duas caixas, de forma mais simples. So that will be discussed and woven through these proofs. Então, isso vai ser falado e vamos ver essas provas. Some of these proofs are more extensive than others. Algumas dessas provas são mais extensas que outras, Some people's explanations are better than e a others. explicação de algumas pessoas são melhores que outras. You need to listen to all the presentations, bring them together so you have a uniform picture of what's going on. Você precisa ouvir todas as apresentações para você juntar tudo aquilo que está sendo dito, para você ter uma imagem mais unificada. So all of this Então, tudo isso should answer questions 1 and 2. deveria responder a primeira e segunda pergunta. Why an election? Por que uma eleição? Why this E one? por que essa? That's about all we're going to get through this week. Eu acho que essa semana isso é tudo que vamos falar. We may discuss further issues or further problems Talvez a gente até fale de alguns problemas mais at the weekend. durante o final de semana. So, by way of a hook, Então, como âncora, to connect these studies with future ones, para conectar esses estudos com os do futuro, they're also going to give you their definition, também vão te dar a sua definição, which hopefully should be a common definition, que deveria ser uma definição comum, even though they're using their own words, ainda que estejam usando as suas próprias palavras, of 3 symbols taken from Revelation de 17. 3 símbolos tirados de Apocalipse 17. The woman, A mulher,
the a beast, besta and the heads. e as cabeças. They're going to attempt to define what they believe those three things Os mean, palestrantes vão tentar definir o que eles acham que significam essas três coisas. they are going to attempt to define them in a way that was done in Slovakia, Vão tentar definir isso da forma que foi feito na Eslováquia, which means you won't see the word papacy anywhere. que significa que você não vai ver aqui a You palavra won't see papado USA e nem anywhere, vai ver a palavra Estados Unidos or ou France. França. These will be symbolic definitions Serão definições simbólicas which should fit into every dispensation of Revelation que 17. deveriam encaixar em todas as dispensações de Apocalipse 17. The reason why this is important, A razão pela qual isso é importante, can't prove it yet, eu não posso provar isso ainda, but I suspect mas eu suspeito it's their differing understanding of these three symbols que é a forma diferente que eles entendem yours esses três símbolos, e também a that vossa, has led to these different dates for the que Sunday levou law. a essas datas diferentes da lei dominical. So that you're all aware, Então, para que todos vocês saibam, these three speakers esses três palestrantes who all agree on those 5 que proofs, concordam com essas 5 provas, they believe in the July date for the Sunday law, acreditam que julho é a data da lei dominical, November novembro and e January. janeiro. Put 25 because it's the following year, not the same. Eu coloquei 2025 porque é o ano seguinte, não é janeiro do mesmo ano. No secrets, no surprises. Não há aqui nenhum segredo nem surpresas. This is Elder Terry, Aqui temos o ancião Terry Curtis, com o Curtis and e Arian, o Arian. Aaron, Aqui temos o Aaron and Eleanor. e aqui temos a Helena. We don't have that many presentations this week. Essa semana não teremos muitas apresentações. The 7th present, I guess it's the 8th one, Temos 7 apresentações which is on Friday, e acho que a 7ª será na sexta. has been slotted in for me to speak. E colocaram uma 8ª que era para ser eu a falar. So depending on how the week goes, Então, dependendo de como vai ser a semana, that study will be used as a summary of the week, esse estudo vai ser usado como um resumo da semana, or the study will be taken by one of the speakers. ou então o estudo será dado por algum dos palestrantes. We'll see how the week Vamos goes ver como vai correr a semana and what seems best e o que parece melhor. to either bring all of those thoughts together and summarize them, Talvez juntar todos esses pensamentos e resumir, or to give at least one, if not two, of the speakers a little bit more time. ou I'm not dar sure yet. tempo a um ou dois palestrantes. Um pouco mais de tempo. Não tenho We have certeza. 3 Q&As, Também teremos 3 perguntas e respostas. and those Q&As are going to be more confrontational or more, I call it confrontational. E essas perguntas e respostas vão ser mais de confrontamento. So this is an opportunity for speakers to explain Então, essa é a oportunidade para os palestrantes explicarem why they disagree with the por others, que discordam dos outros
And it's an opportunity for yourselves to ask specific E questions. também é uma oportunidade para vocês fazerem perguntas específicas. We only have 4 of the speakers here. Aqui this só week. temos 4 dos palestrantes essa semana. Aaron wasn't able to join O Aaron us, não pôde estar aqui and he's not able to join us through the week e either. também durante a semana ele não vai conseguir estar conosco. So during the Q&As Então, durante as perguntas e respostas, on Sabbath, no sábado, he'll be given an ele opportunity será dado uma oportunidade to, I guess, do a short de presentation. talvez fazer uma apresentação mais curta. That time will be carved out of one of the Q&As. E esse tempo será tirado talvez algum perguntas e Because it's the only time respostas, that he's able to speak. porque é o único tempo em que ele pode falar. So all of this is still in flux. Tudo isso That aqui means ainda it's subject to está change. em fluxo, o que significa que ainda pode mudar, What won't change mas o que não vai mudar are the são os topics. tópicos. What might change is the sequence of speakers and some O que details. sim pode mudar é a sequência dos palestrantes e alguns detalhes. So I want to apologize for the technical problems we Eu quero had. então pedir perdão pelos problemas técnicos que tivemos. My time is up now. Eu já estou sem tempo, But before we end, mas antes de terminarmos, does anybody have any questions? alguém tem alguma pergunta? And so this will really be logistical questions, not theological Serão ones. perguntas logísticas e não teológicas. If you're not sure about what the aim of the week is or what's happening, Se vocês não têm certeza o que é pretendido essa semana e o que estará acontecendo, or why it's happening, ou por que está acontecendo, if you put your hand up, someone will get a mic to you, I guess. se vocês levantarem a mão, alguém vai dar um microfone para vocês? It's not really a logistic question, Não é, na verdade, uma pergunta tanto de logística, but it's just regarding of Do the English rule. in English? No. Attends. We'll start again. Vamos fazer a pergunta novamente. Sorry about that. En anglais ou en français? No, English. Okay. So it's not really a logistic question. Então, não é uma pergunta de Just logística, regarding one of the rule, mas é em relação a uma das regras. because you mentioned that they are not allowed to refer to any angels. Porque você disse que eles não deveriam se referir a nenhum dos anjos, And you mentioned Jeff and Tess. e você mencionou o ancião Jeff e a anciã What Tess. about you? Mas e você? It's pointless quoting me. Não adianta falar sobre mim, I don't even have a position. porque eu nem sequer tenho um posicionamento. Well, they mentioned. I can't hear you. You have to. No, I'm saying that because often they mention you as well in their studies. Eu estou dizendo isso porque várias I'm vezes eles saying that mencionam because você nos seus sometimes estudos. they can refer or they mention you in their studies. That's why. Je le dis aussi parce que parfois on fait référence à toi dans. Ils font référence à toi dans leur If, étude. if they teach that in 2014 I said something, Se eles ensinarem que eu em 2014 disse alguma coisa, you have to be really wary about what they're doing. vocês precisam realmente ter cuidado com o que eles estão fazendo. Inquiète sur ce qu'ils sont en train de So, faire. I'm not suggesting that we can't say Eu não estou sugerindo que a gente não pode dizer in 1989 Elder Jeff raised up this movement out of que nothing. em 1989 o ancião Jeff criou esse movimento do zero And hammered out a methodology that was usable for e us. que colocou uma metodologia que era utilizada por nós. It's not that. Não é sobre isso. People are free to do As that. pessoas são livres de fazer isso, But what we can't mas o que a say, gente não pode dizer, and it's mostly going to be Elder Tess's material, e maiormente em relação ao material da anciã Tess, because Elder Jeff left 6 years porque o ago, ancião Jeff ele deixou o movimento 6 anos atrás. that when people start quoting Elder Tess and her understanding of Acts 27
Porque quando as pessoas começam a falar da ansiatese, o entendimento que ela tem em Or relação when ao the ato Sunday law 27, is. ou quando é a lei dominical, That's where people will fall foul. é aí onde as pessoas podem cair They'll get wrong. ou errar. And I've not mentioned anything about any position that I would have about defining the Sunday law. E eu não mencionei nada em relação a alguma posição que eu tenha sobre definir a lei dominical. Any concerns Alguma preocupação in real em time, tempo real, put your hands up and stop them levantem a mão e parem essas pessoas. if they mention my name Se eles mencionarem o meu nome along with the others. ou das outras pessoas. And if they explain it reasonably, then it's all Se eles good. explicarem de forma razoável, então tudo bem. Does that help? Ajudou? Okay. Put your hands up high if you're going to say something. Alguém que levante a mão mais alto se vai falar mais Okay, alguma we'll just coisa? take these two questions and then we'll Vamos close. fazer mais 2 perguntas e vamos encerrar. We'll go to Charity and then Andreas. Vamos para a Charity e depois o Andrés. Okay, I just want you to clarify something. Eu só quero que você esclareça algo. You mentioned Put the mic closer, I can't hear you. Coloque o you microfone mentioned mais something perto. to do with private discussions. Você falou de discussões privadas. I want clarity on what you mean. Like, is there room for people to just have discussions on subjects that have been presented? Será que as pessoas têm espaço para falar sobre assuntos que foram Or apresentados? it just has to be done in an orderly fashion Ou here? isso tem que ser feito apenas aqui de uma forma mais coordenada ou ordenada In the meeting? durante as apresentações? Because maybe some of the speakers might be part of just people discussing as well. Porque às vezes os palestrantes podem estar num grupo onde surjam essas conversas. It's hard to answer your question, É difícil responder a sua pergunta, but what we don't mas o want que a gente não quer are people having organized studies são in their homes. estudos organizados nos quartos. If you think you have a message to share with E us, se vocês acham que tem uma mensagem para compartilhar conosco, don't. Just keep it as simple as that. podem compartilhar. É simples quanto isso. If you've got questions, Se vocês têm perguntas, constrain them to the subject at hand and ask the speakers. guardam para os palestrantes e que sejam em relação aos tópicos que estamos falando. And I think they're trustworthy enough not to do anything naughty. E eu acho que eles são responsáveis o They're suficiente trustworthy para enough not to do anything não wrong. fazer nada de errado. Is that reasonable? Ok? So are you saying people can discuss as long as it's not studies? Então você disse que as pessoas podem falar sobre as questões, só não Of course, fazer people can estudos. discuss, Claro que sim, vocês podem conversar. but don't have private group meetings in your homes. Mas não tenham reuniões particulares nas vossas casas, That you're invited to in some shape or que form, alguém te convidou para ir, para estudar. except if it's a slapping game. Okay. Because that takes a lot of studying. That does. Porque isso requer bastante estudo. Andres, Andrés, same question. Have I answered it? era a mesma pergunta e eu Ok. respondi, então, ok. We're not trying to stop people talking. Não estou tentando travar as pessoas de conversar. We want people to talk about the subject matter of this camp. As pessoas podem falar sobre o assunto da Campal. And when you're at home Quando vocês estiverem em casa, with friends and family, com o restante da família, of course you should be talking about what we're studying. claro que vocês deveriam estar falando do que estamos What I estudando. don't want to happen is someone invites you to a meeting Eu só não quero que aconteça que alguém te convide para um estudo and they want to give their interpretation or their e explanation que as pessoas queiram dar a explicação of delas this ou or some interpretação other delas. subject.
Wasn't it enough? Andres? Andrés, não foi o suficiente? Do you mean in during the ICM or in general? Você está falando da Campal ou em geral? For everyone else except you, at ICM, and for you in general. Para você em geral, Good, good. para as outras pessoas na Campal. Only while we're here. Só apenas enquanto estamos When you go aqui. home, do what you want. Depois façam o que vocês quiserem. Let's close with prayer. Vamos encerrar com oração? Holy God, we thank you. Santo Deus, nós te agradecemos Each of us por estares conosco, came with bated breath, anticipating a great work would be done here. antecipando que um grande trabalho será feito aqui. Help us to realize and experience Nos ajude a dar the great conta work can only be done with our cooperation. e a experimentar a nossa colaboração. We know that we need you to be with the organizers, Sabemos que precisas estar com os organizadores, with the kitchen staff, com toda a equipe, but we want to send up a special prayer today mas a gente quer uma oração especial hoje for those who are being called to speak this week. para as pessoas que foram chamadas a falar essa semana. Be with your agents. Que possas estar com os teus agentes. Help them to find the words Ajuda esses palestrantes a encontrar as that you need palavras us to hear, para que sejam ditas aqui, so they can explain these complicated concepts and ideas para que possam explicar esses conceitos e ideias complicadas, in a way that makes sense to de us. forma que isso faça sentido para nós. May each of us through the week Que cada um de nós, durante a semana, hold these speakers in prayer. ore por esses palestrantes. Hold them up to you. Eu trago essas pessoas até ti Hold them up to you so that they may be protected both in health para que possam ser protegidas tanto de saúde e em and also espírito, in their physical e strength. também de forma física. Be with each of us. Fique com cada um de nós. We're here to enjoy ourselves, Estamos aqui para nos divertir também, but we are living in perilous times. mas vivemos em tempos difíceis. We know that you realize this. Sabemos que tu sabes isso. Please bring that realization to rest upon us individually, Que possas também trazer essa realização para nós individualmente, so we may truly understand the solemnity of the times in which we para live. que a gente entenda solenemente os tempos que a gente está vivendo. In Jesus' name. Em nome amen. de Jesus. Amém.